Saúdo a todos os presentes com a paz do Senhor. Uma honra muito grande estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Oséias. Estaremos lendo capítulo 5, versos 15. Estaremos lendo do capítulo 5, versos 15, até o capítulo 6, verso 6. Oséias, capítulo 5, versos 15, até o capítulo 6, verso 6. Todos acharam? Leiamos de maneira alternada. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Todos, porque eu quero misericórdia, não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Oséias, ele foi um profeta que exerceu o seu ministério no Reino do Norte. A gente sabe que após a morte de Salomão, Israel foi dividido nos reinos do Norte e no Reino do Sul. Oséias viveu no Reino do Norte entre os anos 780 e 725 a.C. Ele foi contemporâneo dos profetas Isaías, Miqueias e Amós. O profeta viveu num período de completa anarquia, violência, idolatria e corrupção política. O reino era próspero financeiramente, mas extremamente decadente. Decadência essa que culminou com a sua destruição pelo Império Assírio em 722 a.C. São 4 os grandes temas de Oséias: o pecado da nação, o castigo de Deus, o amor de Deus e a restauração. O amor de Jeová é um tema importante no livro, sendo que a restauração é um tema abordado com frequência. O reino de Israel cometia 2 grandes pecados: a idolatria, pecado que vinha acompanhado de prostituição e de toda espécie de vício, e a política exterior, que levou a Israel a confiar em alianças internacionais e não em Jeová. Israel confiava nos outros reis, não confiava mais em Deus, reflexo da sua perda de fé. O capítulo que nós lemos é uma conclusão do que foi iniciado nos capítulos anteriores. No capítulo 4,
o profeta denuncia os pecados da nação. Deus tinha uma contenda com Israel. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Está lá em Oséias 4:1. Israel não era fiel a Deus, não era misericordioso para com o próximo, e por causa disso, não tinha comunhão com Deus. Quebrava todas as leis divinas. A mentira, o roubo, o adultério, o assassinato eram comuns na nação. O povo rejeitava a comunhão divina. Comunhão esta que traz conhecimento de Deus. E por causa disso, foi rejeitado e encontrou a destruição. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 4:6. Israel foi chamado para ser uma nação sacerdotal, devendo guardar os mandamentos de Deus. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Está lá em Êxodo, no capítulo 19, versos 5 e 6. Mas Israel rejeita o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é um tema importante no livro de Oséias. Não se trata de um conhecimento técnico ou de um conhecimento intelectual, um conhecimento filosófico, não. Também não diz respeito ao conhecimento da natureza divina, como num estudo teológico dos atributos da divindade. É importante você ter um conhecimento teológico, conhecer a teologia, os atributos da divindade. Mas o conhecimento que Deus quer aqui no livro de Oséias vai além do conhecimento teórico. A Bíblia nos diz que os demônios creem e conhecem a Deus. Conhecimento teórico, o demônio também tem. Eles creem, temem, conhecem a Deus e tremem. Não se trata de um mero conhecimento intelectual, mas essencialmente de comunhão, fé, obediência e adoração, vivendo humildemente na dependência de Deus. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8. Lembrando que Miqueias foi contemporâneo de Oséias. O que Deus pede? Apenas que pratiquemos a justiça, a misericórdia e que andemos humildemente com Ele. E isso é bom para nós. Os pecados da nação foram denunciados no capítulo 4. No capítulo 5, o profeta começa a descrever qual seria o juízo de Deus. A nação era soberba e obstinada em permanecer no pecado. O Senhor, o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição
está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente os acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Oséias 5, versos 4 e 5. O juízo já foi decretado. Destruição para o reino do norte e para Judá, o reino do sul. E mesmo se buscassem ao Senhor, não achariam. Então irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Oséias 5:6. Mesmo que o povo fosse buscar a Deus com rebanho para oferecer sacrifício, não encontraria. Por causa do pecado, da obstinação em pecar, Deus havia se retirado do meio daquele povo. Podemos nos perguntar: o povo está procurando a Deus, quer oferecer sacrifícios, e mesmo assim Deus rejeitará essa atitude? Deus rejeitará o sacrifício daquele povo? Não foi Ele mesmo que disse, não foi Deus mesmo que disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Está lá em Jeremias 29:13. Não foi o salmista Davi que disse que o coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus? Está lá no Salmo 51:7. Por que Deus iria rejeitar se aquele povo o buscasse? A resposta está lá no capítulo 6. Quando a destruição chegasse, o povo iria se reconhecer culpado, se angustiar e buscar a face de Deus. Desejariam voltar para Deus, crendo que se assim o fizesse, Deus, devido à sua fidelidade, misericórdia e graça, o restauraria. Está lá no capítulo 6. Está lá: vinde, o povo vai dizer: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou. O Senhor nos destruiu, mas Ele vai nos sarar. Ele nos feriu, mas ligará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Então nós vemos aqui o povo: não, vamos buscar a Deus, Deus vai nos atender, Deus vai nos ouvir. Estamos destruídos, mas Deus vai nos sarar. Poderiam estar dizendo: se fomos destruídos por falta do conhecimento de Deus, por falta de comunhão com o Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e Deus nos acolherá. Mas eles buscariam a Deus e ofereceriam sacrifícios, e mesmo assim seriam rejeitados. A resposta está no capítulo 6, verso 4. O arrependimento não era sincero, não era de todo o coração. Os corações não estavam quebrantados, eram como a neblina da manhã e o orvalho que rapidamente evapora. Colocando aqui nas nossas palavras: isso é tudo fogo de palha. Isso aí, esse arrependimento de vocês é chuva de verão, é fogo de palha. Não tem. Os sacrifícios para Deus cultuavam a Deus, objetivando apenas o livramento daquela situação. Não, eu vou buscar a Deus porque eu quero ser restaurado, por isso que eu vou buscar a Deus.
O seu culto e sacrifícios não significavam nada para Deus. Está lá no verso 6, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Aquele culto não significava nada. Para Deus o que importava era a verdadeira busca pelo conhecimento, a verdadeira busca por comunhão, e não holocaustos e sacrifícios oferecidos. No lugar onde não tem misericórdia e comunhão com Deus, o culto se transforma em abominação. Aonde não tem comunhão, aonde não tem misericórdia, o culto se transforma em abominação. Vimos que a destruição também chegaria a ajudar o Reino do Sul. E nessa época, o templo de Jerusalém funcionava plenamente. Sacrifícios eram oferecidos constantemente no altar, e levitas entoavam louvores à majestade de Deus. Mas mesmo assim, o Senhor rejeitava tudo aquilo. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías, no capítulo 1, versos 11 e do 13 ao 15. Lembrando que Isaías foi contemporâneo de Oséias. O povo vivia na prática do pecado, não se arrependia e queria oferecer culto e holocaustos ao Senhor. O culto, ao invés de ser agradável a Deus, havia se tornado abominação. Deus queria que aquele povo parasse de entoar louvores. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Amós 5, 23. Lembrando que Amós também foi contemporâneo de Oséias. Era o culto abominável. O culto, ao invés de agradar a Deus, trazia sofrimento ao coração de Deus. Deus não podia mais suportar aquele culto. Levita adorando, o altar funcionando, mas tudo que era praticado era abominação a Deus. O que aprendemos com essa situação? Não adianta oferecermos a Deus o culto mais maravilhoso, os louvores mais afinados, a melhor liturgia, o sermão mais eloquente, se vivemos na prática do pecado. Não adianta. Pode ser o coral mais bonito do mundo, pode ser a liturgia mais elaborada, o pregador mais eloquente. Se tem pecado, é abominação a Deus. Sem arrependimento sincero, e arrependimento sincero significa abandonar o pecado e buscarmos de todo o nosso coração uma vida íntima de comunhão com Deus.
Devemos abandonar o pecado, buscar a de Deus, o conhecimento de Deus. Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, aquele que está entronizado entre os querubins, quer ter comunhão conosco, quer ser íntimo de nós. Buscar-me-eis e me achareis. Qual a condição para acharmos a Deus? A Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis. Mas com qual condição? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Se não derramarmos todo o nosso coração nessa busca, se nós não derramarmos nós não nos derramarmos completamente nessa busca, jamais seremos bem-sucedidos. Quando me buscardes de todo o vosso coração, não pela metade, não 90%, não 99%, mas 100% do seu coração. O mesmo salmista que disse: coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Também disse: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Este é o sacrifício que Deus exige por nós. Não adianta vir à igreja, participar do culto, se você não se arrepende dos seus pecados e não se quebranta diante de Deus. Não adianta, meu irmão, não adianta. Nós estamos diante daquele que conhece todas as coisas. Nós estamos diante daquele da qual todas as coisas estão nuas e patentes. Ele conhece a cada coração que está aqui. Ele sabe quem está o buscando de todo o coração. Ele tem pleno conhecimento de todas as coisas. Não podemos ser apenas cristãos nominais. Não adianta, eu sou crente, eu tenho a carteirinha de membro. Não adianta. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives e está morto. Apocalipse 3:1. A pessoa pode até achar que está bem. Não, estou bem. Esse pecadinho aqui, Deus perdoa. Deus sabe que eu sou fraquinho. Eu sou crente. Todo mundo sabe que eu sou crente. Tem nome de que vive, mas na realidade está morto. Devemos ser verdadeiros adoradores, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Como é que está a tua comunhão com Deus, meu irmão? Você tem o buscado fervorosamente, através de uma vida piedosa, de oração e leitura bíblica? Você tem buscado ao Senhor de todo o coração? Devemos saber que a religiosidade sem espiritualidade é vazia. Não adianta, não, eu sou crente, não. Mas como é que está a tua vida espiritual? Como você está diante de Deus? Como nós estamos diante de Deus? Sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas, o Deus eterno e todo-poderoso. Mas mesmo assim, muitas vezes nos chegamos a Ele com uma oração fria, superficial, e oferecemos a Ele um culto mecânico e mergulhado em formalidade. Deus é o Criador de todas as coisas, estamos diante do Criador do universo. E mesmo assim, muitas das vezes chegamos com aquela oração fria, aquele culto mecânico, diante daquele que merece, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Se vivemos em pecado, Deus rejeitará as nossas orações
e o culto será uma abominação. Devemos nos arrepender e buscar o verdadeiro conhecimento de Deus, uma vida de quebrantamento, intimidade e comunhão com Deus. Mas como conseguir isso? Como conseguir uma vida de intimidade com Deus? Como conseguir uma vida de quebrantamento, uma vida de comunhão? Como viver uma vida santa e de comunhão com Deus? Uma vida onde a oração, a leitura bíblica, a prática da justiça, a misericórdia sejam o nosso prazer. A resposta é uma só. Devemos voltar ao primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Apocalipse 2, versos 4 e 5. Essa igreja aqui era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que repreendia a heresia, lutava contra a heresia. Jesus falou: tudo isso é bom, mas eu tenho contra ti que você perdeu o teu primeiro amor. Lembra aonde caíste. A igreja trabalhava, a igreja lutava contra a heresia, mas para Jesus era uma igreja caída. A destruição da nação de Israel começou quando os israelitas deixaram de praticar o maior mandamento. Não foi quando os inimigos bateram as portas de Israel e quebraram os muros e derrubaram os portões. Não. A queda de Israel começou quando eles abandonaram o primeiro mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio 6,5. Quando essa ordenança foi desobedecida, foi fácil quebrar todas as outras. Quando eu deixo de amar a Deus com todas as minhas forças, com todo o meu coração, fica fácil entrar numa vida de pecado. Lembra-te de onde caíste, se examine. Será que eu amo a Deus com todas as minhas forças? Será que eu busco a Deus com todo o meu coração? Será que louvar a Deus ainda é a razão da minha existência? Ou ir à igreja é uma mera formalidade, um compromisso social que deve ser atendido ao menos uma vez a semana ou de vez em quando? O que significa estar na casa de Deus louvando o seu santo nome? O que é isso para você? Será que eu evito o pecado ou já estou acostumado com ele? Já faz parte. Lembra-te de onde caíste. Quando eu deixei de praticar o maior mandamento da minha vida e a minha vida cristã se tornou vazia. Quando que eu deixei de amar a Deus com todas as minhas forças e minha vida cristã ficou tão vazia e sem sentido? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Não um arrependimento superficial, mas uma verdadeira contrição diante de Deus. Devemos pedir que Deus renove as nossas vidas. Devemos buscar o avivamento de todo o coração. Cultuar a Deus não deve ser uma mera formalidade, um compromisso no calendário, mas o nosso maior prazer. Israel foi destruído porque rejeitou uma vida de comunhão com Deus. Que os erros do povo bíblico do passado sirvam de exemplo e aviso para nós. E que estar próximo de Deus seja a nossa maior alegria, vivendo uma vida de santidade e louvor ao Senhor. Que a nossa alegria seja estar na presença do Senhor. Que
que o nosso prazer seja igual ao do varão no Salmo 1, meditar dia e noite na lei do Senhor. Que possamos ter uma vida abençoada na presença de Deus. Que Deus nos abençoe e eu agradeço essa riquíssima oportunidade em nome de Jesus.